Olá pessoal, estamos retomando a nossa disciplina hoje e antes de tudo começar na prática através do ambiente virtual de aprendizagem, eu quero praticar antes com vocês através de uma provocação, que é este vídeo exercício. Bom, a pandemia nos afastou durante estes dias e eu quero fazer com que a pandemia nos ajude a pensar melhor as nossas aulas, pensar melhor o nosso mercado, que vem, obviamente, sofrendo muito. Todas as empresas vêm sofrendo muito ao redor do mundo, especificamente aqui no Brasil, aqui no Ceará, pensar sobre essa relação da pandemia e a gestão das empresas, a gestão das vendas, do marketing, que é a nossa área de atuação. Então vai aí a minha provocação. A pandemia vem causando grandes mudanças no pensamento das empresas, principalmente das empresas mais tradicionais. Que tipo de mudança ou que tipo de conflito as empresas estão enfrentando neste exato momento por conta dessa pandemia? Acompanhe o meu raciocínio. As empresas mais tradicionais sempre se utilizaram da figura do chefe. O que eu chamo de empresas tradicionais? Aquelas empresas que têm o modus operandi, a forma de gerenciar, desde que o capitalismo é o capitalismo, desde a Revolução Industrial, aquela forma do comando e controle, através da figura do chefe. Então, o chefe é aquela figura que comanda e controla o colaborador, o que ele faz, como ele faz e quando ele faz. Aí é que está o grande problema, porque hoje estas mesmas empresas enviam para casa os seus trabalhadores, os seus colaboradores, para que eles trabalhem de forma online, no home office. Como então essas empresas vão continuar controlando esse colaborador, controlando o seu tempo, controlando a sua produção, controlando a sua entrega, se este mesmo colaborador nunca foi treinado para esse tipo de trabalho, o home office? De um outro lado, reserve aí a empresa tradicional nessa situação, nessa condição. De um outro lado, nós temos as startups, as empresas mais modernas, com uma cultura mais voltada à autonomia dos seus colaboradores, à autogestão dos seus colaboradores, uma auto-administração do seu tempo, da sua produção, até podemos dizer uma autoliderança. As startups trabalham com esta cultura, que não é de hoje, já está no DNA deles. E da mesma forma que as empresas tradicionais, as startups estão enviando seus trabalhadores para home office também. Só que aí é que nós encontramos as grandes diferenças entre o trabalhador home office da startup e o trabalhador home office da empresa tradicional. Este aqui já tem a cultura da autoliderança. Este aqui tem a cultura do comando e controle. Perceberam aí a grande diferença e o grande dilema que as empresas tradicionais estão vivendo neste momento por causa do coronavírus? Muito bem, agora, refletido sobre o mercado, que está acontecendo no mercado neste exato momento, vamos trazer este problema para a nossa disciplina, para a nossa sala de aula. Quais ferramentas, podem ser 2 ou 3, quais ferramentas nós aprendemos a utilizar em sala de aula que poderiam, ao menos, minimizar todo o impacto que o mercado está sofrendo neste exato momento por conta da pandemia que começou lá na China? Repito, qual ou quais as ferramentas que nós aprendemos em sala de aula que, se a sua empresa, se a minha empresa tivesse fazendo a lição de casa, ou seja, utilizando estas ferramentas, poderia ter, ao menos, minimizado o impacto da pandemia na sua própria gestão, na sua própria administração. O que é que você vai fazer agora, depois de provocado? Você vai pausar este vídeo, vai buscar
todas as suas anotações, os seus apontamentos de aulas, vai buscar os PDFs, vai verificar em sites, vai refletir um pouco sobre tudo isso, tendo como norte esta minha provocação. Quais ferramentas, se nós tivéssemos usado, ao menos minimizaria o impacto deste grande problema na gestão da empresa? Obviamente, eu estou falando da gestão de vendas, do marketing, ok? Pausa o vídeo, faz a sua reflexão, depois você volta quando você tiver a resposta, que você acredita que seja ela, volta, clique novamente no play e veja se as tuas ferramentas batem com as mesmas ferramentas que eu acredito que, se as empresas estivessem usando essas ferramentas, no mínimo, o impacto seria minimizado. O impacto do coronavírus. Ok? Vai lá, aceita o desafio e depois volta aqui. A gente se vê. Olá, estou de volta. E aí? Conseguiu refletir bem e encontrou as ferramentas? Muito bem, vamos à resposta. A minha resposta a esse dilema, vou repetir: o grande problema, as empresas poderiam ao menos ter minimizado este impacto negativo nas suas finanças, nas suas vendas, na sua gestão. Poderia ter tido um impacto minimizado se ela tivesse usado o Foresight, que é aquela ferramenta de previsão de futuro, onde você faz a análise do mercado e, através desta análise, você chega a uma conclusão daquilo que pode sim acontecer. Nós vimos isso em sala, o Foresight, que é a previsão do futuro. O Foresight é alimentado pela inteligência competitiva, alimentado pelos dados coletados pela inteligência competitiva, pelas informações, pelo conhecimento que as pessoas da empresa, os gestores da empresa, estariam alimentados por este conhecimento e poderiam fazer a previsibilidade daquilo que estava por vir aqui no Brasil. Um exemplo bem claro, aconteceu lá na China, o início de tudo, e provavelmente todos deram pouca bola, acharam que era apenas mais uma gripe da família das H1N1. Então começa lá na China. Se a China tivesse tido uma previsibilidade, um foresight melhor construído, através dos dados, informações e conhecimentos, muito provavelmente este vírus não tinha se espalhado como se espalhou para o mundo. Fechando-se as fronteiras da China, provavelmente esse vírus ia ser contido por lá. Mas isso não aconteceu. Vamos ampliar o escopo, vamos ampliar o universo que este vírus vem atuando. Vamos para a Europa. O que nós estamos vendo na Europa é o passado, ou no caso o presente, mas o futuro é aqui. Então eu olho para a Europa, faço a minha previsibilidade, o meu foresight baseado nos dados, nas informações que eu consigo da Itália, que é o país mais arrasado por essa doença, a Itália, lá na Europa. Com os dados, com as informações, com o conhecimento que já foi adquirido na China, na Europa, na Itália, eu posso trazer esses dados, esses conhecimentos, essas informações aqui para o Brasil, fazendo um foresight, ou seja, fazendo uma previsão daquilo que pode acontecer ou deixar de acontecer aqui no nosso país. Eu tenho essa previsibilidade. Eu olho para a Europa, eu olho para a Itália e vejo o futuro. Exatamente para evitar tudo aquilo que
que está acontecendo na Itália. Provavelmente, se os italianos tivessem olhado para a China há 2 meses atrás, 3 meses atrás, ela poderia ter evitado muito isso do que está acontecendo, lamentavelmente, hoje, com tantas milhares de mortes. Foresight, alimentado pela inteligência competitiva. De olho no mercado, eu repeti isso várias vezes em sala de aula, de olho no mercado, num contexto que você quiser, contexto da saúde, da economia, da política, no nosso caso aqui da saúde, nesse contexto eu conseguiria ao menos minimizar estes impactos no meu país, obviamente, no meu estado, na minha cidade, na minha empresa. E existe uma terceira ferramenta que está mais ligada ao meu cliente, que é o SIM. Ele também faz o mapeamento do meu mercado, especificamente do meu cliente. Como eu poderia me antecipar fazendo, por exemplo, um relacionamento de vendas sem vender nada? Um relacionamento de vendas de imagem, da imagem da minha empresa. Porque eu tenho os dados do meu cliente, eu tenho como saber se eu faço um sim correto, eu tenho como eu saber, por exemplo, o perfil, a idade dos meus clientes. E se eu tiver majoritariamente clientes da terceira idade, que são as maiores vítimas, aqueles que sofrem maior risco com essa doença. Se eu tenho um banco de dados, que é o SIM, muito bem arrumado, muito bem organizado, e lá no banco de dados mostra que uma parcela significativa dos meus clientes são de idosos. Como eu poderia utilizar essas informações para ter um relacionamento, mesmo à distância, um relacionamento com o meu cliente da terceira idade? Mais ainda, o cliente da terceira idade também tem filhos, que podem até morar com eles, tem parentes, então eu vou ampliando a minha imagem para estes clientes, começando pelo meu cliente da terceira idade. Então, reparem que as informações, porque nós estamos falando dos dados, das informações e dos conhecimentos geradas ou no Foresight, com a ajuda da inteligência competitiva, que alimenta tanto o Foresight como alimenta também o SIM, são formas que poderiam capacitar a minha empresa de, ao menos, minimizar todos esses impactos negativos que as empresas estão sofrendo neste momento. Ok? E aí? Bateu? Acredito que tenha batido. Mesmo que você não tenha encontrado os 3, se encontrou 1 ou 2, ou os 3, ou até mais, se você refletiu para além disso que eu refleti, meus parabéns. Daqui a pouco, então, a gente se encontra no ambiente virtual de aprendizagem, através de, primeiramente, uma aula gravada e depois de uma aula ao vivo. Muito obrigado por ter participado, muito obrigado por estar acreditando ainda na nossa caminhada, no nosso treinamento de gestão de vendas. A gente se vê. Tchau.